chuchus! E aí, como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Pois é. Assunto de hoje, frase, oração e período e sujeito, tá? Vamos ver tudo isso numa pegada só, tá? Então, na verdade, a gente só vai relembrar, porque vocês já viram isso ano passado, né? Então, isso aí não tem problema nenhum, vocês estão ó, com a memória bem fresquinha, né? Não é tipo aquilo que vocês me falam sempre, professora, eu não lembro o que eu comi ontem. Enfim, então vamos lá primeiro para frase, oração e período. A gente vai entender um pouquinho o que é frase, oração, período. Depois a gente vai para sujeito e os tipos de sujeito, ok? Então vamos lá para o conceito de frase, oração e período, a diferença, né? Então, olha esse exemplo aqui, tá? A gente vai começar com esse exemplo. Amor, um rebelde é pássaro, o prender pode que ninguém. Aí eu pergunto a vocês, entenderam alguma coisa? Não. Sabe por que vocês não entenderam? Porque isso não é frase, isso não é oração, isso não é um período. Simplesmente é um amontoado de palavras que foram dispostas aí numa estrutura, mas não é nada. Por quê? Porque não transmite nenhum tipo de mensagem, não comunica. E a gente só tem frase, a gente só tem uma oração, um período, se há comunicação, se há mensagem transmitida, certo? Só para vocês observarem aqui, só para confirmar, há apenas um agrupamento de palavras que não cumpre o seu objetivo, que é a comunicação. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Então, é necessário na comunicação que haja uma escolha de palavras e combiná-las formando frases. Então, não é apenas você pegar as palavras e colocar tudo num bolo só. Tem que escolher, saber se essas palavras combinadas vão transmitir a mensagem que você quer. E aí sim você vai ter a frase, a oração, o período, certo? Olha como ficaria, como ficou na verdade, né? O amor é um pássaro rebelde que ninguém pode prender. Não adianta chamá-lo, pois só vem quando quer. Olha que bonito, gente, que profundo. Meu Deus. Aí vocês vão refletir, eu vou deixar essas perguntas para que vocês possam refletir, né? Que mensagem passa essa estrofe? Nessa estrofe aí, há frases ou orações? Pensem aí, observem aí, busquem o conceito antes de a gente continuar, né? Como sabemos disso? E aí, há quantos períodos? Né? Então, vamos pensando para que a gente possa seguir adiante, ok? Então, diferença de frase e oração. Basicão, vocês já sabem, é a presença do verbo, tá? Só é oração se nós tivermos presente naquela construção um verbo. Se não tivermos um verbo, será frase. Aí, resumindo tudo, toda oração será uma frase, tá? Porque frase é tudo aquilo que transmite uma mensagem. Tô falando de escrita, tá, gente? Então, se transmitiu, se comunicou, se transmitiu a mensagem, é frase. Oração é frase? É porque a oração transmitiu a mensagem. Sim, professora, e toda frase é uma oração? Não. Por quê? Porque só será oração se houver na estrutura um verbo presente. Sim, professora, então, como é a diferença de uma frase para uma oração? Se eu dissesse assim, ó, socorro, 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 socorro é o quê? É uma palavra só. Transmitiu uma mensagem para você? Transmitiu. Que mensagem? Existe aí uma pessoa precisando de ajuda. Isso é uma frase? É. Uma palavra só constitui uma frase? Sim, tá? É uma oração? Não, porque não possui verbo, certo? Então, só para a gente entender aqui, frase é todo enunciado constituído de uma palavra ou mais com intenção comunicativa. Objetivo de toda frase, tá? Comunicar. Socorro, frase nominal. Qual é a diferença de frase nominal para frase verbal? Frase nominal não há presença de verbos. Frase verbal sim, que são as orações, certo? Que olhos lindos os seus. Isso aí, tem algum verbo presente? Não, mas você conseguiu entender, ó? Que olhos lindos os seus. Transmitiu uma mensagem, comunicou. Isso é uma frase. Frase nominal porque não há presença do verbo. Oração é a frase ou parte da frase que se articula em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Lembrando que locução é a junção de duas ou mais palavras com o intuito de exercer a função de uma palavra específica, tá? Locução verbal, dois verbos, no caso específico de verbo de locução verbal são dois verbos, um auxiliar e um principal, que exercem a função de um verbo só, certo? E aí, por favor, socorra-me. Então, socorro do verbo socorrer, uma oração. Que olhos lindos você tem? Então, olha o verbo ali presente, ter. Então, deu para entender a diferença? Frase, oração.
ausência de verbo, presença de verbo, certo? Pronto, beleza. Professora, a gente já entendeu o que é frase, é muito fácil, frase e oração, não tem como errar, né? Beleza, então, partindo desse conceito, o que é que a gente pode entender de período? Período nada mais é do que o conjunto de orações, tá? Conjunto de orações, a gente tem um período, certo? O período pode ser simples ou composto. Olha o conceito aqui para vocês. É a frase organizada em oração ou orações. E podem ser período simples, que é quando nós temos a presença apenas de uma oração, tá? Ou período composto, que aí nós temos a presença de mais de uma oração. E aí a gente vai identificar a quantidade de orações a partir de quem? Do verbo, tá? Então, a quantidade de verbo delimita a quantidade de orações. Então, período simples só tem uma oração, quer dizer, só tem um verbo naquela construção. Período composto tem mais de um verbo, então nós temos aí mais de uma oração, certo? Aí o conceito. Período simples. O enunciado é estruturado em torno de uma única oração, né, de um único verbo. Essa oração, esse período a gente chama de oração absoluta, porque está articulada em torno de um verbo só. Aí, exemplo, o padre Gerôncio julgou o novo sacerdote. Ó, julgar, o único verbo presente aí. Então, nós conceituamos esse período de período simples, beleza? Período composto. O enunciado é estruturado em torno de duas ou mais orações e a gente vai identificar através de quem? Do verbo, da quantidade de verbo. Hoje estou triste. Primeira oração, ó. Hoje estou triste. Olha ali o verbo estar. Mas amanhã será um outro dia. Ó, será um outro dia. Beleza? Então, período composto, você tem aí a presença de mais de uma oração. Certo? Beleza. Ainda continuando na pegada de período, é preciso que vocês entendam o seguinte. Quando nós temos período composto, isso quer dizer o seguinte, que haverá ali, naquela construção, uma relação entre aquelas orações, tá? Um período composto tem mais de uma oração, então há uma relação entre as orações. Pode ser uma relação de independência ou de dependência, certo? E aí a gente vai classificar esses períodos como período composto por subordinação ou coordenação, tá? Mas vamos entender aqui melhor esse conceito. O que seria o período composto por coordenação? Nada mais é do que um período constituído por várias orações, só que essas orações, gente, são independentes, tá? Elas formam ali o período, porém são orações independentes. Como assim, professor, independentes? Quer dizer que se a gente pegar essas orações e tirar ali daquela construção, elas sozinhas terão ali o seu sentido completo, a gente consegue entender normalmente. Não depende de uma outra oração para que o seu sentido seja entendido. Ó, gritou com o irmão e correu para o quarto. Se eu separasse aí essas orações, gritou com o irmão, correu para o quarto, a gente não consegue entender essas duas orações separadas, então a gente chama esse período de período composto por coordenação. Olha outro exemplo. Descansei, fui à praia e visitei lugares maravilhosos. Então, isso aqui é um período composto por coordenação. Se eu separasse essas orações, como ficaria? Eu descansei, eu fui à praia e eu visitei lugares maravilhosos. Totalmente compreensível. Então, isso quer dizer que nós temos aí outro período composto por coordenação, certo? Já o período composto por subordinação, há uma relação de dependência, como o próprio nome diz, a subordinação. Há um subordinante e um subordinado, tá? Então, existe uma oração principal, que é a oração que necessita do complemento, e existe a oração subordinada, que é a oração que vai complementar a oração principal, tá? Então, o que seria um período composto por subordinação? É o período composto por duas orações dependentes. Uma sem a outra fica incompleta, tá? Uma oração sem a outra fica incompleta, certo? Então, só para que vocês possam fixar, o período composto por subordinação é aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que façam sentido. Exemplos, e a gente vai comparar os dois. Não saímos porque estava chovendo. Então, não saímos. Obviamente, quando você fala isso, se você falasse isso, alguém perguntaria para você assim, por quê? É tipo automático.
né? Então, porque é tipo uma coisa bem implícita ali, já está intrínseco. Então, não saímos porque estava chovendo. Então, nós temos um período composto por subordinação. Já o segundo, compõe e canta suas canções. Composto por coordenação. Se a gente separasse, ficaria assim, ó, ele compõe canções, ele canta canções. Ele canta suas canções. Então, período composto por coordenação. Perceberam a diferença entre período composto por subordinação e por coordenação? Subordinação, uma oração é dependente da outra. Coordenação, não. São independentes, mas formam. Alguma dúvida em relação a isso? Eu tenho certeza que não, porque vocês são retados. E se vocês tiverem, ó, voltem o vídeo, a fita, viu, gente? Voltem o vídeo, voltem trocentas mil vezes, caso precisem. E aí vocês vão sanando as dúvidas. Caso ainda continuem com dúvidas, em nosso encontro online, aí a gente sana, beleza? Dando continuidade a esse estudo, né, de período, de oração, a gente vai partir para um outro conteúdo que também faz parte, né, de frase, oração em período, só que é algo mais específico, tá? Quando falamos em orações, gente, a gente precisa entender o seguinte: nós temos termos essenciais, que são os termos que compõem a oração, e termos acessórios, que necessariamente não precisariam estar ali, tá? Alguns exemplos de termos essenciais da oração: sujeito, predicado, os complementos, tá? Então, termos essenciais são termos que estão ali porque são necessários. Sem esses termos, a oração não faria sentido, a depender da transitividade verbal, beleza? Então, a gente hoje vai falar de sujeito da oração. Muito simples. Se a gente for delimitar um pouco mais o conteúdo, nós temos sujeito e predicado, né? Sujeito da oração e predicado. Quem é o sujeito e o que é o predicado? Sujeito nada mais é do que o agente que realiza a ação que está presente no predicado. Não é isso? O sujeito não é a pessoa, não é o ser que realiza a ação, ou seja, sujeito é sobre o que o predicado se refere, ou a quem o predicado se refere. Olha o conceito. Sujeito é a função sintática que indica a pessoa ou objeto sobre quem se declara algo. Então, foi exatamente isso que eu falei anteriormente, tá? O predicado fala algo, metaforicamente falando, e ao falar algo, ele está se relacionando ao sujeito. Ou seja, o sujeito pratica a ação ou é o referido em relação ao que está no predicado, tá? Então, a gente vai entender assim, relembrar, na verdade, os tipos de sujeitos, porque não é um tipo apenas, né, como vocês lembram muito bem. Vocês lembram muito bem que eu sei. Então, professora, o sujeito é algo assim padronizado, ele tem um lugar só fica ali naquela posição? Não. Numa oração, o sujeito pode vir no início, no meio ou no final. Depende da construção, depende de quão a vontade de você está para construir aquela oração, certo? Olha o primeiro exemplo. Os funcionários sentem-se sobrecarregados e desvalorizados. Então, os funcionários destacado, tá? É o sujeito da oração. Então, ele está no início. Essa é a estrutura padrão, né? Sujeito, predicado. Segundo exemplo. Na empresa, o material de trabalho é precário. O que aconteceu aí nesse caso? O sujeito passou a ficar no meio da oração. E como é que eu sei disso? Porque nós temos aqui uma locução adverbial de lugar na empresa, tá vendo ali? Que mudou de lugar. Esse na empresa era para estar lá no final da oração. Como foi para o início, e aí lembram do ano passado? Se a gente muda um advérbio, uma locução adverbial de lugar, se ela vai para o início, a gente tem que colocar a vírgula, por isso que tem uma vírgula ali. Então, o sujeito passou a ficar no meio da oração. Então, como é que seria se fosse numa ordem padrão? O material de trabalho é precário na empresa. Pronto, isso aí seria a ordem padrão. Como a gente deslocou a locução adverbial de lugar da sua posição de origem, então o sujeito passou a ficar no meio da oração. Então, ali, ó, o material de trabalho é o sujeito. Para a gente finalizar o exemplo, nas ruas acontecem muitos problemas. Muitos problemas é o sujeito, ele está lá no final da oração. Aconteceu a mesma coisa, ó. Nas ruas, outra locução adverbial de lugar, tá vendo? Que foi deslocada. Só que, nesse caso, o sujeito não ficou no meio. Ele ficou lá no final da oração, beleza? Então, resumindo,
O sujeito pode estar tanto no início, quanto no meio, como no fim da oração. Vai depender da sua, de como você está livre ou à vontade para fazer esse tipo de construção, beleza? Para realizar. Então, com relação aos tipos de sujeito, são simples, tá? É bem facinho para a gente identificar. Nós temos um sujeito da oração, e esse sujeito, gente, pode ser composto por uma palavra ou várias, tá? E aí você precisa analisar o núcleo do sujeito. Sujeito, quem é que vai ser núcleo? Sempre um elemento que exerce a função de substantivo ou é um próprio substantivo, tá? Então, o sujeito de uma oração será um substantivo ou um elemento que exerce essa função. E aí, para vocês saberem se o sujeito vai ser simples, composto, oração sem sujeito, oração com sujeito indeterminado, precisa que você analise esse núcleo. Olha o primeiro exemplo. O pai está preocupado e insatisfeito. Se a gente separar aí o sujeito do predicado, quem é o sujeito? O pai. O pai é sujeito, está preocupado e insatisfeito, predicado. O pai é núcleo? O pai, não. Nós temos duas palavras aí, dois termos, então eu não posso classificar o pai como núcleo, apenas pai. É apenas pai o núcleo do sujeito. Então temos um núcleo apenas. Se o sujeito apresentar um núcleo apenas, nós classificamos esse sujeito como um sujeito simples, tá? Sujeito simples é aquele que possui um único núcleo. Nesse caso, pai é o núcleo do sujeito. Segundo exemplo, ganhei o prêmio mais alto. E agora? Quem é o sujeito dessa oração? Meu Deus, eu não estou vendo, professora, socorro. Você está vendo sim, você consegue identificar muito facilmente aí porque esse sujeito está oculto. E apesar de estar oculto, a gente consegue identificá-lo através do verbo, da desinência do verbo. Por isso, nós dizemos que esse sujeito é um sujeito desinicial ou implícito ou oculto, tá? Oculto porque a gente não consegue vê-lo, mas a gente sabe que ele está ali. E a gente identifica através da desinência do verbo. Ganhei, desinência ali, ó, de número e pessoa, primeira pessoa do singular, então nós temos aí o eu, como sujeito implícito, tá? Então, como é que a gente vai classificar esse sujeito? Sujeito oculto, sujeito implícito ou sujeito desinencial, beleza? Nós temos uma tirinha maravilhosa, tá? E aí essa tirinha faz referência ao tipo de sujeito também, beleza? Eu vou ler só a primeira oração, porque eu enxergo muito bem, vocês sabem, né? Enfim, a oração aqui, na verdade, vai ser analisada. Ela diz o seguinte, ó. Calvin, seu pai e eu vamos sair amanhã, então você vai ficar com uma babá. Pronto, é essa oração que nós iremos analisar. Se a gente pegar ali, ó, o vocativo, que é Calvin, viu, gente? Vocativo não, só oração. Seu pai e eu vamos sair amanhã. Pronto, essa é a oração que a gente vai analisar. Separe aí o sujeito do predicado. Quem é o sujeito? Quem é o predicado aí? Muito bem, eu gostei. Então, sujeito, seu pai e eu. Predicado, vamos sair amanhã. Olha aí, observe nessa oração que no sujeito nós temos mais de uma pessoa. Então, eu e seu pai. Temos dois núcleos, eu e pai. Então, se temos mais de um núcleo, nós classificamos esse sujeito como um sujeito composto. Então, o que é o sujeito composto? É o sujeito que apresenta mais de um núcleo para aquele sujeito. Óbvio, né? Beleza? Até aí tudo bem? Tudo de boas? Ótimo. Então, dando continuidade à classificação do tipo de sujeito, nós temos mais um aqui, tá? E aí esse eu vou fazer algumas observações, vocês precisam ficar atentos, beleza? Nesse caso é o seguinte, olha essa tirinha. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta, beleza. Eles sabem que eu não resisto. Eles sabem que eu não resisto e adoro cestas. Pronto. Essa foi a oração. Gente, vocês sabem que eu tenho um problema, isso é histórico, tá? Então, fiquem aí de boa, viu? O que aconteceu nessa oração
Ele disse bem assim, gente. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta, né? Colocaram uma cesta de gatinhos na minha porta. Eu pergunto, quem foi que colocaram? Alguém sabe? Vocês conseguem identificar esse ser que colocou essa cesta de gatinhos na porta da criatura lá? Não, né? Então, nós temos aí um sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? É aquele sujeito que a gente não consegue identificar, tá? É uma ideia vaga do sujeito da oração. E aí o sujeito pode tanto aparecer no singular como no plural. Nesse caso aí, ele apareceu no plural, colocaram, né? Então, colocaram uma cesta de gatinhos na minha porta. Eu não sei quem foi. Professora, mas se você falasse assim, ó, eles colocaram, ainda assim é sujeito indeterminado? Não. Sintaticamente falando, não. Se a gente tem um conceito psicológico, sim, porque eu continuo sem saber quem foi que colocou. Porém, sintaticamente falando, eles é a pessoa do discurso, né? Então, não tem como eu classificar esse sujeito como sujeito indeterminado. Ele é um sujeito determinado, é um sujeito simples. Eles, beleza? Então, só será sujeito indeterminado quando a pessoa do discurso não aparecer. Então, colocaram, vende-se, beleza? Então, todos esses sujeitos que eu acabei de citar só serão sujeitos indeterminados se não houver uma pessoa do discurso presente, beleza? E isso apenas para a terceira pessoa do singular e plural. Pronto, continuando aqui, ó. Ainda falando dos verbos na terceira pessoa, né, do plural. Olha o exemplo, colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta, não apareceu, né, o eles. E ali, quando trata-se de um verbo, de uma pessoa na terceira pessoa do singular, que é, sabe-se que adoro cestas. Então, outra pessoa que a gente não sabe quem é na verdade. E lembrando, só será sujeito indeterminado se não aparecer os pronomes, tá? A pessoa do discurso mesmo. Então, sujeito indeterminado é aquele que não pode ser identificado pelo contexto. Beleza? Conseguiram entender até aí? Pronto. Observação. Quando o sujeito da oração é um pronome substantivo, caso pronome pessoal do caso reto, ou no caso pronomes indefinidos também, né? Nesse caso específico é indefinido, há apenas indeterminação psicológica, mas não gramatical. Foi aquilo que eu falei anteriormente, tá? Da mesma forma do eles, o eles apareceu, né? Se você utilizar um pronome indeterminado, gente, por mais que a gente não saiba quem é, gramaticalmente falando, há um sujeito ali, há um pronome, há um elemento compondo ali o sujeito, certo? Então, alguém chamava, esse alguém, se nós temos aí alguém chamava, esse alguém que é o sujeito da oração não é sujeito indeterminado, é sujeito simples, tá? Por quê? Porque há um elemento compondo aquele sujeito, certo? Então, eu estou vendo o elemento, ele está ali presente, eu não sei quem é, mas sintaticamente falando, ele está ali presente, né? Sujeito simples. Olha outro exemplo. Ninguém podia dormir na rede. Então, esse ninguém do mesmo modo. Sintaticamente falando, sujeito simples. Psicologicamente falando, é óbvio que eu não sei quem é. Para mim é indeterminado nesse sentido porque eu não sei quem é. Mas sintaticamente falando, sujeito simples. Então, mesmo que você utilize um pronome indefinido, o sujeito será simples e não indeterminado. Beleza? Deu para entender? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O que é isso e como é que isso acontece? Aí tem algumas regrinhas, algumas observações que a gente precisa fazer. Ocorre quando os verbos são empregados impessoalmente, ou seja, sem pessoa do discurso, nas orações, ou seja, não se refere a nenhum elemento gramatical ao qual o predicado se refira, tá? Então, choveu durante o dia. Verbo relacionado a fenômenos da natureza. Choveu durante o dia. Não tem sujeito nessa oração. Sujeito inexistente. Faz 2 meses que não vejo meu irmão. Verbo fazer sendo utilizado no sentido de tempo. Então, do mesmo modo. Há muitos anos ele é meu amigo. Verbo haver também sendo utilizado no sentido de tempo. Mesma coisa. Terceira pessoa singular apenas. Tá? Isso estruturalmente. O sujeito inexistente pode ocorrer nos seguintes casos. O verbo haver, usado no sentido de existir, né? Então, se nós utilizarmos o verbo haver no sentido de existir, ele será um verbo sem sujeito, então uma oração sem sujeito,
tá? E a estrutura dele, ele não flexiona, ele é impessoal. Você não coloca ele no plural de jeito nenhum, ele vai ficar ali naquela estrutura que você está vendo. Havia um problema sério naquele canal. Então, verbo haver no sentido de existir, impessoal, terceira, no caso assim, né, estruturalmente falando, terceira pessoa de singular apenas. Se a gente trocasse, existia um problema sério naquele canal, tá? Agora, se uma observação a fazer, quando se trata do verbo existir, ele se inflexiona. Se tivéssemos ali, ó, existiam vários problemas naquele canal, beleza. Agora, se fosse o verbo haver, havia vários problemas naquele canal, certo? Então, o verbo haver não flexiona, o verbo existir sim, ok? Beleza? Ótimo. Outros exemplos aqui, né? Outro caso. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Trovejou. Trovejou a noite toda. Já é noite desse lado do planeta. Esse aí está sendo utilizado no sentido de passagem de tempo, certo? Então, também é impessoal. Faz sempre muito calor no litoral. A mesma coisa aí. Fenômeno da natureza. Está frio aqui. Choveu a semana inteira. Então, todos esses verbos estão sendo utilizados nesse sentido. Indicam fenômenos da natureza. Então, são impessoais, certo? E quando se trata de impessoal, gente, a estrutura verbal deles, a estrutura é terceira pessoa de singular apenas, certo? Eu falo de estrutura. Observações. Quando o verbo haver é empregado de forma pessoal, concorda automaticamente com o seu sujeito, tá? No caso, se há um sujeito, se há uma pessoa de discurso, aí ele obviamente concorda. Eles haviam deixado a festa mais cedo. Então, aí sim, concorda, tá? Haviam deixado, locução verbal, o verbo haver sendo o auxiliar, deixado o verbo no particípio, certo? Lembrando que numa locução verbal, quem é flexionado é o auxiliar e não o verbo nominal, que é o verbo principal, tá? Quando os verbos que denotam, que dão a entender, né, nos deixam entender que são fenômenos da natureza, são utilizados em sentido figurado, também tem sujeito, tá? Como assim, professora? E a gente pode utilizar os verbos no sentido que indicam fenômenos da natureza no sentido figurado? Claro que pode. Se eu dissesse assim, ó, os meus olhos choveram lágrimas de alegria. Olha que bonito. Então, chover é um verbo impessoal, um verbo que indica fenômeno da natureza. Porém, no sentido figurado, eu posso flexionar, porque metaforicamente falando aqui, não existe isso, né? Olha o exemplo, choveram notícias sangrentas no jornal. Entenderam aí? Então, flexionou por quê? Porque foi sentido figurado, beleza? Pra gente finalizar, verbos fazer, haver, ir e ser, indicando tempo. Certo? Tempo passado, né? Tempo decorrido. Então, faz 3 anos que estudo nesta faculdade, lembrando que todos os verbos que fazem parte da oração sem sujeito são impessoais, então está na terceira pessoa de singular, certo? Faz 3 anos que estudo nesta faculdade, estudo nessa faculdade há 3 anos, tá vendo? Então, não flexiona. Vai para 3 anos que estudo aqui. Então, ó, vai para 3 anos, é uma ideia de tempo decorrido, né? Mesma coisa, figurado, viu, gente? Esse verbo ir não é o verbo de ir que eu estou indo, né? É ir de passagem de tempo. São 3 horas. Apenas o verbo ser, nesse sentido, flexiona, porque ele vai concordar com o número da hora, né? Que está indicando, certo? Quando os verbos fazer e haver, verbo fazer, haver e indicam tempo, ficam sempre no singular. Já o verbo ser, foi o que eu acabei de falar, concorda com o numeral mais próximo, com o numeral que está indicando a hora, né? Então, é 1 hora, são 4 horas, eram 20 para 1 e era 1 minuto para as 2, ok? Entenderam, gente? Difícil não, né? Fácil, fácil, mole, mole. Então, vocês vão tirar de letra esse assunto. Lembrando que se tiver alguma dúvida, voltem o vídeo, assistam e anotem, beleza? No mais é isso. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Cheiro!